dia, alunos do sétimo ano do Levindo. Aqui quem fala é o professor Assírio de História. Aí, assim como no volume 1 do Plano de Estudos Tutorados eu gravei um vídeo de orientação, nós chegamos ao volume 2, né, do PET, do Plano de Estudos Tutorados, e aí resolvi gravar um vídeo orientando um pouco sobre a resolução das semanas 1 a 4. Tá? E assim, vou deixar um material lá no Google Sala de Aula. Esse material vai ter esse vídeo de orientação, a aula gravada da Rede Minas, o link, e outros links de aulas, né, das matérias, para poder ajudá-los à resolução das questões. Vocês também podem utilizar o nosso livro didático de História do sétimo ano, né, do Araribá Mais História. Vou deixar lá em documento do Word o PET para ser baixado. Vocês podem ir resolvendo as questões ou no PET mesmo e me mandar foto, ou devolver o PET em documento do Word, mas também vou deixar em formato de Google Formulário para você responder online, né, como eu fiz no primeiro volume do PET, tá? Vou entregar por lá. Também vou estar disponível para tirar qualquer dúvida, seja pelo Google Sala de Aula mesmo, ou pelo aplicativo do Conexão Escola. Tá? Então, vamos analisar esse PET, ver o que ele pede, o que está sendo requisitado de questões dessa semana, né, semana 1. O tema é Humanismo, Renascimento e o Novo Mundo. Esse tema, gente, ele é do capítulo 3 do nosso livro, da página 34 até a 44, tá? E aí aqui já vai direto para a atividade, né? Aqui está falando do contexto do Renascimento, dos artistas, né? Do Leonardo da Vinci, do Michelangelo, Rafael Sanzio. E aqui embaixo tem, tem duas imagens. Aí você vai colocar a legenda, né? Tem a opção 1 e 2, colocar a legenda aqui do lado. No Google Formulário, eu coloquei como se fosse uma questão de marcar X. Você colocar as duas alternativas, ou aqui, tá? Embaixo, está pedindo características e diferenças da pintura medieval e da pintura renascentista. Você vai olhar as características da pintura medieval, as características da pintura renascentista e falar a diferença. No Google Formulário não tem como colocar um quadro para você escrever dentro do quadro. Então você, abaixo dessa imagem no Google Formulário, vai ter um espaço para você escrever as características da pintura medieval, as características da pintura renascentista, e você diferenciar as duas brevemente, tá? No parágrafo, no tanto que você quiser escrever. Número 2, Renascimento Comercial. Aí a gente tem um texto, né? E aí tem a interpretação desse texto e também um trabalho um pouco de pesquisa. Porque o texto fala sobre o renascimento comercial e aí vem as perguntas. Olhando para a nossa sociedade atual, qual o papel do comércio? Aí você vai falar hoje em dia qual que é o papel do comércio. Você acredita que ele continua fomentando o fortalecimento das cidades? Mas ele favorece o fortalecimento das cidades hoje em dia? Sim ou não? O que você sabe sobre a questão dos impostos comerciais? Você vai fazer uma pesquisa sobre os impostos comerciais, né, que estão valendo, e você falar um pouquinho sobre eles. O que é um imposto comercial? Em tempos de Covid-19, manter as atividades comerciais tem sido tema de muito debate. Como você analisa essa questão? Aí hoje você vai fazer uma pesquisa sobre Covid-19, né, na internet, e ver o que eles estão falando a respeito das atividades comerciais e a questão do isolamento social. O que esse período pode nos trazer em termos de revolução comercial? Tipo, esse período de isolamento está mudando a forma do comércio? Como que as pessoas, mesmo em isolamento social,
estão mantendo o comércio, né? Que comércio que está sendo mantido? Que forma? Tá? Construa um parágrafo buscando responder todas essas questões, né? Refletindo sobre a importância do comércio na sociedade atual. 3. O provérbio alemão guarda a cidade liberta é um termo clássico para caracterizar a liberdade que o surgimento das cidades, no final do período medieval, foi capaz de garantir à população da época. A rotina urbana, longe das tradicionais dominações feudais, trazia uma nova forma de pensar a organização social. Atualmente, em tempos de Covid-19, essa liberdade característica dos centros urbanos foi limitada em praticamente todo o planeta pela necessidade de proteger nossa saúde e a saúde de todos. Analise a importância do fechamento dos comércios e da mudança de rotina nas cidades no combate à Covid-19. Como na questão anterior você fez uma pesquisa sobre a Covid-19 e o comércio, você vai responder aqui também. Você vai analisar a importância. Por que é importante fechar o comércio e a mudança da rotina das cidades no combate à Covid-19, tá? Pandemia. 4. O movimento humanista do século XV corresponde ao movimento filosófico, moral e estético que teve como principal característica trazer para o centro das discussões o papel que o ser humano tem na sociedade. Daí surge seu nome do latim, o termo humanus significa humano. Em resumo, trata-se de uma ciência que permitiu ao homem compreender melhor o mundo e o próprio ser, indo na contramão de tudo que se pensava até o momento. O pensamento humanista trazia uma nova forma de olhar para o mundo. Abaixo temos uma das imagens mais conhecidas do humanismo, o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. Analise essa imagem e construa um parágrafo explicando o principal conceito humanista que está representado nela e de que forma ele se contrapõe às tradições culturais que a sociedade medieval cultivava. Olha, gente, o humanismo no nosso livro está lá na página 36 do livro, você dá uma lida, né? E você vai falar o conceito, o que é o humanismo e como que ele foi contra o que era estabelecido na época do período da Idade Média. Na Idade Média havia um pensamento geral sobre o ser humano e aí ele foi mudado, né, no humanismo. Aí você tem que falar que mudança foi essa que foi colocada, tá bom? Bom, com o barulho da moto aí, acabou a semana 1, né? Aí a gente vai olhar a semana 2, tá? Ó, tem um texto para ser analisado. E aí aqui é o seguinte, Reforma e Contra-Reforma, gente, a Reforma Protestante, é o capítulo 4 do livro. Então ela é da página 47 até a 55, para dar uma lida. Também vou deixar algum vídeo explicando reforma contra reforma, renascimento, tá? Linkado para ajudar na compreensão, tá? E a reforma contra a reforma vem falando do período, a reforma foi o período que houve um questionamento da Igreja Católica e o surgimento de 3 novas religiões. E aí nessa questão aqui, eles estão pedindo, assim, é uma questão de quadro, no Google Formulário eu pus o quadro lá, mas não tem como você, ele é uma imagem, não tem como você escrever nele, né? Você vai escrever tudo embaixo. Aí, aqui está pedindo para analisar as 3 religiões que surgiram na Reforma: luteranismo, calvinismo e anglicanismo. Então você vai colocar lá embaixo, lá, luteranismo, você vai colocar todos os itens. País de origem, onde que surgiu o luteranismo? Época do movimento, quando que surgiu? O líder desse movimento, do luteranismo. Principais críticas feitas à Igreja Católica e as principais ideias defendidas pelo luteranismo. Terminou de falar do luteranismo embaixo? Vai lá e vai colocar calvinismo. Então, o país de origem, a época do movimento, o líder
as principais críticas feitas à Igreja Católica, as principais ideias defendidas. E o mesmo você vai fazer com o anglicanismo embaixo. Então, vamos falar sobre cada uma delas nesses itens aqui. Vamos para a questão 2. Durante a Idade Média, prevaleceram as determinações estabelecidas pela Igreja Católica que favoreciam algumas classes em detrimento de outras. Tá? Toda a estrutura estamental medieval foi sustentada pelo princípio da justificativa religiosa. Como vimos anteriormente, a partir do surgimento do movimento renascentista, surgiu também uma nova forma de olhar para os valores que conduziam as ações da sociedade. Mais adiante, as transformações promovidas pelo renascimento cultural, comercial e urbano também fomentaram movimentos religiosos de contestação do poder da Igreja Católica. Relacione os movimentos protestantes às demais transformações sociais que marcaram o século XV. Então, você vai olhar o contexto que ocorreu a reforma, o surgimento dessas religiões, como que isso estava ligado ao renascimento cultural, ao renascimento comercial e das cidades como um todo. Né? Então você vai olhar o contexto, em que momento estava acontecendo aquilo, qual que é a relação com a reforma religiosa com o que estava acontecendo na sociedade da época. Tá? Ó, 3. Né? É importante ressaltar que o movimento protestante não tinha como objetivo principal destruir a Igreja Católica. Pelo contrário, buscava-se uma reforma. Os reformistas achavam preciso mudar os costumes da Igreja e o comportamento do clero, observados por eles como práticas que iam na contramão do pensamento de Cristo. Em resposta ao movimento reformista dos protestantes, a Igreja Católica organizou no século XVI o Concílio de Trento, que foi uma reação às ideias protestantes e que ficou conhecido como Contra-Reforma. A função do concílio era condenar as novas doutrinas protestantes, além de reafirmar os dogmas da fé católica. Analisa as decisões tomadas pelo Concílio de Trento e avalia-as como iniciativas que reavaliaram os dogmas da Igreja ou como ações que reafirmaram o pensamento tradicional da Igreja Católica. Então, assim, teve a reforma, que foi o surgimento das religiões, e teve a contra-reforma, que foi o pensamento da Igreja, que as decisões do Concílio de Trento, de como ela ia lidar com o que estava acontecendo na época. Tá? Então, a gente tem as decisões do Concílio de Trento, de um lado, também é uma questão do quadro, vocês vão responder embaixo. Aí embaixo vocês vão colocar assim: condenação à venda de indulgência. Ela reavalia dentro da igreja as questões criticadas pelos protestantes, quer dizer, ela muda a igreja católica? Se sim, você vai colocar nessa parte aqui. Se você acha que reafirma o pensamento católico medieval, você vai colocar aqui. Então, o que mudou na igreja vai ficar desse lado. O que permaneceu é desse lado. Então, embaixo você vai colocar: reavalia dentro da igreja questões criticadas pelos protestantes. Todos os itens que são referentes a esses que estão nesse quadro. E aí depois embaixo: reafirma o pensamento católico medieval. Todos os itens que são daqui você vai pôr aqui. Entendido? Isso embaixo. Como não é um quadro no Google Formulário, você vai colocar num determinado lado. Tá? Questão 4. Aí está falando de Minas Gerais, né? Atualmente Minas Gerais é reconhecida do ponto de vista turístico pela riqueza de seu patrimônio histórico, que tem como característica principal suas igrejas barrocas. No contexto do Brasil colônia, de forma bem especial em Minas Gerais, quando essas igrejas foram erguidas, a Contra-Reforma Católica encontrou na arte barroca um fundamental instrumento de propaganda. Haja vista que a imponência das construções dos templos católicos foi um dos meios que a Igreja encontrou para restabelecer a ordem e a fé dos seus fiéis. Leia o fragmento abaixo e depois responda a pergunta. Além de seu programa de reforço da fé mediante a propaganda, a Contra-Reforma tem um programa social. As massas devem ter uma orientação religiosa e, portanto, os rituais de massa, como as peregrinações e procissões, tornam-se mais frequentes e importantes. Júlio Carlo Ardon.
Escreva sobre a maneira que a Igreja Católica, no contexto da Contra-Reforma, encontrou para evitar as perdas de fiéis em Minas Gerais. Então, aqui em Minas Gerais, o que foi feito para a Igreja não perder fiéis? Porque o movimento da Reforma surgiu 3 religiões novas. Então, a Igreja estava perdendo fiéis, e aí teve a questão da Contra-Reforma e o texto, e também uma característica que a gente tem das igrejas barrocas, acabaram contribuindo aqui em que sentido para a fé não ser perdida aqui em Minas Gerais. Tá? Acabou semana 2, semana 3. Continuamos com o tema do humanismo, renascimento, novo mundo. Aqui vem falando da questão da peste negra, né? Conhecida também como peste bubônica, né? E pede para analisar a fonte 1, que é uma pintura aqui, ó, do período da peste negra, e uma recomendação aqui da época, que os habitantes, na fonte 2, que os habitantes abandonem os lugares onde os acidentes acontecem, se isso lhes for possível. Tem 3 perguntinhas. O que você observa na primeira fonte histórica? O que está acontecendo lá na pintura? O que a segunda fonte histórica orienta que as pessoas façam em meio ao contexto da peste negra? Então, você lendo isso aqui já está claro o que é para fazer. Né? Terceiro, quais as consequências da peste negra para a economia, para a religião e para a sociedade da época? Você tem que fazer uma pesquisa sobre peste negra, né, um pouquinho o que foi a peste negra, e quais foram as consequências dela na economia, na religião e a sociedade da época. Tá? Na história da humanidade, o que não faltam são grandes epidemias que se mostraram muito fortes perante sociedades consolidadas. Atualmente estamos vivendo uma nova pandemia em função da Covid-19. Pesquise mais detalhes sobre a peste negra. Escreva um parágrafo comparando a epidemia do século XIV à Covid-19, buscando destacar a importância dos avanços da medicina no combate a esses tipos de doenças. Aí você vai fazer uma comparação, por exemplo, pesquisa sobre Covid-19 com o período da peste negra, e você vai comparar o avanço da medicina, qual era a medicina que existia lá no período da peste negra e a medicina que tem hoje em dia, moderna, né? Comparar um com o outro. O 2 já aborda uma outra questão, gente, que vem falando das grandes navegações. As grandes navegações é o capítulo 8 do nosso livro, da página 94 a 100. Tá? Eu vou deixar vídeos sobre cada uma dessas matérias. Um vídeo sobre o Renascimento, um vídeo sobre Reforma contra a Reforma, um vídeo linkado sobre as grandes navegações para ajudar a responder as questões. Tá? Aí vamos ver essa questão 2. A partir do início do avanço das grandes navegações, o conhecimento que os contemporâneos da época tinham a respeito do planeta foram sendo ampliados. A seguir podemos observar 2 mapas. O primeiro datado de 1489, de Henricus Martellus, e o segundo de Abraão Ortelli, publicado em 1570 em Antuérpia. Observe, analise-os e a seguir responda as questões. Aí a gente tem o mapa aqui, né, e o segundo mapa. Aí vem perguntando, né, qual a data de cada mapa, que período histórico cada um foi construído. Então é só olhar as datas e falar se um foi construído antes ou depois do período das grandes navegações. Segunda, quais as principais diferenças entre os 2 mapas? Terceiro, o que deve ter motivado os europeus a se lançarem em rotas marítimas desconhecidas? É possível observar que o segundo mapa possui mais territórios registrados. Que fato pode ter sido responsável pela inserção de novos territórios no segundo mapa? Porque eles não estão presentes no primeiro mapa. Que tipo de funções podem ser atribuídas a esses mapas no contexto da época em que foram produzidos? E qual a principal conquista do processo de expansão marítima retratado no segundo mapa? Então você vai ver o vídeo que eu vou colocar sobre as grandes navegações, pode ler também o capítulo do livro e analisar
as imagens ali e responder essas questões todas, tá? Ó, 3. Questão 3 vem falando o seguinte, isso a gente já estudou na sala de aula, né? Que é no capítulo lá sobre o Renascimento. No caderno de vocês tem até também as definições, tá? E aí vem falando o seguinte, ó, questão 3. A partir do século XIV, a Europa sofreu uma série de transformações e viu surgir novas teorias em várias áreas, que desmistificaram o que a Igreja Católica havia construído até aquele momento. No que se refere ao desenvolvimento da ciência, o renascimento científico ocorrido a partir do século XV trouxe diversas inovações e representou uma revolução científica pautada pelo uso da razão em detrimento da fé. Todo esse movimento mudou a forma de ver o mundo e a mentalidade das pessoas. No que tange às teorias relacionadas ao centro do universo, as duas imagens abaixo representam respectivamente a teoria defendida pelo catolicismo da época e a teoria defendida pela ciência. Analise as imagens, identifique as teorias e descreva o conceito que caracteriza. Então, as imagens abaixo são referentes à Terra e ao sistema solar. Então, essa aqui é uma teoria, né? A gente vê nessa teoria aqui quem que é mais importante, ó, dica, né? E essa aqui. Então, analisar as duas, ver quais são essas duas teorias, defini-las, né? Escrever o conceito de cada uma delas, tá? Que uma aqui é defendida pela igreja do período e a outra pela ciência. Chegamos à semana 4. Espero que não seja muito cansativo falar com vocês, né? Ó, no século XV, quando os europeus iniciaram as grandes navegações, os desafios eram diversos e estavam presentes em todo o processo. Para além dos problemas reais enfrentados pelos navegadores, muitos relatos de viagem trazem informações que caracterizam situações imaginárias no contexto da navegação. A imagem abaixo ilustra uma das dificuldades encontradas no início do processo da conquista marítima. Então tem uma imagem aqui, ó. Observando a imagem acima e levando em consideração o que você estudou sobre o assunto, preencha o quadro abaixo destacando os períodos reais e imaginários que os navegadores enfrentaram no processo da expansão marítima europeia. Então, como você vai ver o vídeo que eu colocar sobre as grandes navegações e ler também no livro, você vai ver desses perigos aqui. Aí você vai colocar, né, tem a figura do quadro e embaixo você vai colocar sobre a expansão marítima, quais eram os perigos reais que existiam e aqueles perigos imaginários, né, da época. 2. No período das grandes navegações, havia alguns produtos que não existiam na Europa. E, em função disso, eles eram muito valorizados e procurados pelos europeus. Eram chamados de especiarias. As especiarias não podiam ser cultivadas na Europa em função do clima do continente. Esses produtos tinham um valor muito alto e eram encontrados, em sua grande maioria, no Oriente. Em busca do lucro e das vantagens que essas especiarias ofereciam, muitos países se lançaram ao mar rumo às terras do Oriente. Aí as imagens abaixo ilustram algumas das especiarias buscadas pelos europeus durante as navegações. Com a ajuda de sua família ou com o auxílio da internet de livros, identifique as especiarias e nomeie-as e descreva sua utilização. Então você vai ver as imagens aqui, vai identificar esse produto, dar o nome do produto, né? E vai descrever a utilização. Esse produto aqui serve para quê? Então vai colocar o nome do que é isso e serve para quê. Aí, assim, com essa imagem, essa, a próxima, tentar identificar cada uma delas e colocar. Segundo, agora pesquise na internet, no livro didático, outros tipos de especiaria que os europeus buscavam no Oriente. E terceiro, a grande maioria das especiarias que eram valorizadas pelos europeus no período das grandes navegações ainda faz parte de nossa alimentação.
Agora elas são muito mais facilmente encontradas. Converse com sua família e tente identificar quais especiarias que são utilizadas até hoje em sua casa. Liste-as identificando para que serve. Terceiro, a expansão marítima deu-se muito em função das descobertas e aperfeiçoamentos dos instrumentos e técnicas de navegação utilizados pelos europeus até o século XV. Abaixo você irá encontrar alguns exemplos. Identifique os instrumentos e técnicas de navegação a seguir, explique a função de cada um. Mais ou menos como a outra atividade que vinha falando que era para colocar o nome da especiaria que serve, aqui você vai colocar o nome do instrumento, do aperfeiçoamento marítimo que foi utilizado, o nome do que é isso e qual a função. Vocês vão fazer isso com essas imagens aqui, tá bom? E a gente chegou até o final, né, das 4 semanas. Vocês vão fazer essas atividades no tempo de vocês, né, até o final do mês. E eu gostaria de agradecer quem está fazendo as atividades até o momento. Sei que isso não é o ideal, mas é o que a gente tem disponível no momento da pandemia. Espero que todo mundo se cuide, se previna contra o coronavírus, que mantenha o isolamento social, use máscara, álcool gel, que for disponível, que todo mundo fique bem e espero que a gente possa voltar a se encontrar em sala de aula o mais breve possível, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês.